Salmo 33, a partir do versículo 4. Em quem você confia? Vamos tematizar isso aqui assim: devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus através da sua palavra. Como é que você confia em Deus? Há uma personalidade, há uma força do universo. Não, senhora, não, senhor. Não é assim que se crê em Deus. Eu creio em Deus confiando na sua palavra, confiando na sua instrução, confiando na sua direção. Não tem outro jeito. Vocês podem inventar o que vocês quiserem, ser místico, ser sobrenaturalista, qualquer coisa parecida assim, mas a única forma de confiar em Deus é confiando naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala. Então não vem com essa de que eu confio em Deus, eu confio que existe uma força que comanda tudo, uma força que comanda tudo. Não, cada um tem a sua opinião. Não tem não, senhor. O jovem de hoje pensa assim: eu tenho a minha opinião. E pensa que isso é novidade. Não existe essa de minha opinião, de sua opinião. Existe uma referência. Se você acha que a sua opinião está certa, o Hitler achava que estava certo. O Mussolini achava que estava certo na época dele. E hoje, todo mundo sabe que estava errado, mas eles achavam que estavam certos. Velho. Muitas vezes nós, principalmente a juventude de hoje, fala assim: é a minha opinião. O pai, o mãe, o tio é a minha opinião. Não estou nem para sua opinião. O que importa é o dizer de Deus, é a percepção de Deus, é o que Deus diz. Nosso Deus é um Deus de absolutos. Se existe o certo e errado, então porque tem pessoas certas e erradas, simples assim, né, irmãos? Se existe a palavra certo e se existe a palavra errada, é porque existem coisas que são erradas e coisas que são certas, pelo amor de Deus. Mas na minha opinião, eu penso assim. É a minha opinião, eu penso assado. É a minha opinião, eu penso cozido. É a minha opinião, não tem opinião não. Nas coisas de Deus não tem minha e sua opinião. Não tem minha e sua interpretação. Está claro para vocês? Está claro? É terrível ficar ouvindo essas coisas. Não leram nem um livro ainda, nem um livrinho da vida ainda. E aí fica: é minha opinião, não tem sua opinião. Não existe. Eu sou um teimoso com a opinião de Deus. Eu sou um teimoso com relação ao que Deus diz. Ele diz, está dito. Fim de conversa. Ou eu me submeto, ou eu perdi. Ou eu perdi. Salmo de número 33, versículo 4 diz assim: as palavras do Senhor são verdadeiras. As palavras do Senhor são verdadeiras. Não é do Einstein. Até o Einstein já errou algumas coisas, ou muitas coisas. Até o Lavoisier já errou algumas coisas. Até o Freud errou tantas coisas. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. Tudo que Ele faz, tudo que Ele disse que fez, merece confiança. O Senhor Deus ama tudo que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Se Ele fez um sol infinitamente maior do que você e eu, se Ele fez a lua muito maior do que você e eu, então a palavra dele merece todo crédito. As palavras do Senhor são verdadeiras. As nossas palavras passam, as vossas palavras passam. Aquilo que você diz amanhã, você diz, como já dizia já o Raul Seixas, né? Eu vou dizer agora tudo que eu te disse antes. Nós somos assim, dizemos e desdizemos. A palavra do Senhor as palavras do Senhor são verdadeiras, são fiéis. Tudo que Ele faz merece confiança. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num só lugar, falando. Deus juntou os mares num só lugar, dizendo assim: haja porção, haja mares. Apareça os mares ali e ali a terra. Ele falou, Ele disse, e o universo obedeceu o seu comando. Deus juntou os mares num só lugar, guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus o Senhor. Que todos os habitantes do mundo temam o Senhor.
Como é que eu temo o Senhor? Como é que você teme o Senhor, meu queridão? Ah, eu temo o Senhor acreditando que tem uma força que conduz o universo, grandes coisas. Ah, eu acredito que existe uma força superior. Ah, você é o mais lindinho de todos, viu? Mais lindinha. Você descobriu a roda agora. Eu acredito que existe uma força que comanda o universo. Existe uma lei maior. Existe uma mentalidade maior. E daí que você crê nisso, ô cara pálida? Você precisa crer em Deus fazendo o que Ele manda, confiando no que Ele diz, recebendo a instrução dEle. É assim que confia. Então o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Ah, saber que existe uma força. Isso qualquer ateu sabe disso. Qualquer ignorante sabe disso. Qualquer um que olha para o universo e ouve um trovão. Qualquer um que olha para o universo e vê um relâmpago, sabe que existe uma força que comanda isso aí, ou uma lei maior, como outros dizem. Qualquer um sabe disso. Agora, que toda a terra tema, a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou, e o mundo foi criado. Ele falou. O povo da NASA está lá, constrói foguetes, constrói aeronaves, explode. Agora há pouco apareceu um aqui que explodiu. Agora há pouco aqui no documentário, no jornalismo aqui, explodiu mais um. Os cientistas tão inteligentes, tão estudados, tão fortes, tão habilidosos, estão sempre explodindo foguetes e aeronaves para alcançar o espaço sideral, para alcançar outros mundos. Deus fez tudo isso falando, Ele simplesmente falou. E nós, e você, e eu, criaturas ingênuas, eu creio que existe uma força, eu creio que existe uma lei maior, eu creio que existe uma mentalidade. E daí que você crê nisso? O que você vai fazer com isso? Se você crê em Deus, você precisa temê-lo. E como é que eu temo? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É falar: Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. Fala que eu creio no que tu dizes. É assim que se teme o Senhor. Que toda a terra tema a Deus o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele falou. Ele não foi num tubo de ensaio, num Becker, num Ellermai, não foi lá mexer com as pipetas, as buretas, não. Ele falou. Ele não ficou lá no tubo de ensaio, no laboratório químico nuclear, não. Ele falou e o mundo foi feito. Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu a ordem, tudo apareceu. O Senhor acaba com o plano das nações. O Senhor, Ele acaba com aqueles planos de cúpula, aqueles encontros das nações, dos poderosos, seja o G7, seja o G20, seja o G30, seja o G4, aquelas nações quando se reúnem para esquematizar, para sistematizar a nossa vida aqui na terra. O Senhor Deus acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Muitos planos é que não chega ao nosso conhecimento. Não chega ao nosso conhecimento desses humanos mortais. Não chega ao nosso conhecimento. Mas quantas coisas que os grandes governantes, os homens fortes da política mundial, os homens fortes das estratégias mundiais, quantos planejamentos e quantos dão em nada, é que nós não sabemos, mas a palavra fala: o Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que eles se realizem. Agora nós nem sabemos, isso não chega ao nosso conhecimento. Quando vaza, é 1 em 1000. Quando vaza e chega para nós que X plano, Y plano deu errado, é 1 em milhares. Porque o Senhor Deus acaba com os planos das nações. Ele não deixa que esses planos se realizem. Mas o que o Senhor Deus planeja, dura para sempre. Suas decisões permanecem eternamente. Suas decisões, Ele decidiu, Ele fez leis. O mundo são gerados por leis, está em movimento por leis, e quem está por trás dessas leis
é Deus o Senhor. Então que você queira ser instruído pelo Senhor, que você queira ser guiado pelo Senhor, através da sua palavra, através da sua orientação, através das suas instruções, que você queira, que você deseje, que você busque mais e mais ser instruídos, ser ensinados pelo Senhor nosso Deus. Amém?